Hã? 12, né? Começa exatamente dizendo isso, né? Para que eu não me ensoberbecesse. E aí a gente entende que está relacionado ao que ele viu antes, ao que ele experimentou antes, ao que ele disse antes. Conheço um homem, não sei se no corpo ou no espírito, ou fora do corpo, né? Foi, aí ele vai descrever lá. E viu coisas maravilhosas, descreve. E ele está falando dele, porque ele vai dizer assim: e para que eu não me ensoberbecesse, o Senhor me enviou o espinho na carne. Então, sim, aí de alguma forma é um tratamento servo do Senhor. Primeiro, porque ele disse que foi desautorizado revelar algumas coisas que viu, né? Então, ele não poderia compartilhar, ele vai dizer assim, era coisa que não pode. Na verdade, ele foi desautorizado porque ele poderia justamente descrever com as palavras que o Espírito Santo pudesse lhe dar ali, descrever o que viu. O que a gente entende é que ele não tem a autorização para descrever em detalhes o que viu, né? Então, Paulo teve uma oportunidade de ver coisas que ele não poderia revelá-las, certo? E ele fala isso. Sim, Pensou se eu tenho. Aí ficava meio complicado. Sim. A segunda vinda de Cristo é um decreto. Acontecia. Por que essa informação pertence só ao Pai e não pertence ao Filho, nem ao Espírito, conforme diz lá em Mateus 24? Aí a gente tem que entender por que Jesus falou aquilo, né? Porque se o sentido que Jesus dá àquelas palavras era realmente o de ignorância dele como filho, porque isso traria uma dificuldade teológica muito séria. Aí é o que é o ponto, vamos chegar lá. Jesus estaria apresentando limitação como filho de Deus, como parte da Trindade? Acredito que não. Ou seja, Jesus é uma pessoa na Trindade que tem informações que são vedadas a ele, que ele não tem acesso? Não acredito nisso, né? Como Deus, ele tem mente divina. Então você precisa entender que Jesus está numa condição limitada como homem, na condição de homem, e que a sua natureza divina está ali presente, porém ele não se vale dela em sua potencialidade, em todos os aspectos. Então, quando ele fala nessa condição, ele não está dizendo de seu conhecimento como Deus, como filho de Deus de fato e de verdade, mas como quem está, como Messias, compartilhando desta informação com seus discípulos, e até de alguma forma, como João disse, uma maneira de demonstrar submissão ao Pai, como na condição de servo dele, como servo, porque a dificuldade do texto, ele diz assim, que só sabe, né? Ele diz assim, só sabe que essa informação, como é que ele diz lá? É o Pai, né? Só o Pai sabe. Só o Pai. A respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso. Ele omite o Espírito. O Espírito. Ele omite. Aí ele não entra nessa questão do Espírito Santo. Aí há várias tentativas de resposta, de entender o sentido da fala de Cristo. Uma delas é isso que ele disse. Ele esteja na postura de servo, se submetendo ao Pai, dizendo que essa informação não pode ser dada. Segundo, uma possibilidade é que Jesus esteja falando na condição de homem. A condição de homem. Não deixa de ser filho de Deus. Mas quanto à sua natureza, que isso é complexo para nós, né? Mas faz sentido se você pensar por o seguinte: Jesus tem duas naturezas na pessoa dele: a divina e a humana. Elas estão unidas, tá? Porém elas não se misturam. Uma coisa não vira a outra.
A natureza humana de Cristo não se misturou e transformou em divina. Não. Ele continua, a sua natureza divina é divina, humana, humana. O que acontece? Quanto à sua natureza divina, ele é onisciente. Mas sua natureza humana, não. Por mais que tenha um conhecimento perfeito como homem, é uma alma humana. Como a alma humana, ela é limitada. Ela não tem todo conhecimento. É tão interessante que, quando descreve o nascimento e a vida de Cristo, uma das poucas informações que é dita, inclusive Néa falou lá no trabalho das crianças, citou esse texto, e crescia o menino em estatura e Deus precisa de sabedoria. O que está desenvolvendo aí? A natureza humana de Jesus. Exatamente. E acumulou informações como homem. Tá bem. Então, nesse aspecto aí, certo? Então, Jesus leu a Torá, Jesus ouviu as histórias, Jesus, né? Tudo isso aí. E crescia em sabedoria. Não foi para uma escola rabínica, mas crescia em sabedoria, desenvolvimento como ser humano, na experiência da vida, né? Conhecimento da vida, das coisas da vida. Entendeu? Então, desenvolvi. Ele está falando do que em relação a Jesus? Sua natureza, só pode estar se referindo à sua natureza humana. Porque como Deus, ele precisa de todo conhecimento. Tá? Vamos para um outro também que eu gosto muito, que é a onipresença. Jesus deu várias provas cabais de que ele era Deus, principalmente no exercício do poder da onisciência e da onipresença. Foi Natanael que veio falar com ele, aí, né, não sei se foi Natanael, foi um dos discípulos que veio falar e disse: eu te vi, foi Filipe, não sei qual foi, eu te vi lá na figueira, e descreveu algumas coisas da vida pessoal e familiar dele. Também, só que aí quando Jesus fala, nesse exemplo que eu estou dando, ele o viu, ele não está dizendo que ele estava só, não tinha ninguém ali, era uma região desértica, ele estava descansando, ele disse: eu te vi, como dizendo assim, eu tenho os olhos divinos, eu sou como Deus, eu te vi como Deus, estava presente ali. E aí quando Jesus também confrontava os seus opositores, quando ele dizia assim: por que arrazoais no vosso coração? Como é? Quem é que pode ler pensamento? Quem pode saber o que ele está pensando? Só Deus. Satanás tem acesso à nossa mente para dar informação, mas para tirar de lá, saber o que a gente está pensando, ele não tem essa capacidade. Só Deus conhece a nossa mente, nosso coração. Jesus deu várias provas cabais de que, mesmo na condição de servo na encarnação, sua natureza humana divina está ali, e ele, de acordo com a necessidade, ele se valia da sua natureza humana, da sua natureza divina, usando. Agora, em alguns momentos, sua natureza humana prevalecia sobre a divina na sua pessoa. Jesus cansou, teve fome. Deus não cansa, Deus não dorme, Jesus dormiu. Então ele está ali conforme sua natureza humana, mas a divina está ali, está presente, está ali ativa. Quando vimos aqui na tempestade, ele repreende os discípulos porque ele, como Deus, não está dormindo, como o homem está, mas como Deus não. Deus não dormiu, como Deus, ele está conduzindo todas as coisas. Por isso que ele repreende os discípulos, dizendo que eles eram incrédulos, porque eles estavam ali com Deus ali, só que Deus estava dormindo na pessoa do Filho, quanto à sua natureza humana. A onipresença que eu queria citar: Jesus viu, ouviu, conheceu e via as pessoas como um onipresente, mas como homem, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava ali. Por isso que assustou quando disse assim: eu te vi. Sim, mas ele não estava ali? Como é que ele viu o cara lá quando o cara estava caminhando, vindo 3 dias de viagem? Como é que ele viu? Como homem, ele estava ali, ele não podia sair dali. Seu corpo físico é limitado, sua natureza humana não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas como Deus, sim. Agora imagina, viu,
Gustavo, a relação dessas duas naturezas antagônicas dentro de uma pessoa. Olha a complexidade da pessoa de Jesus. O conhecimento é flor demais. É grande demais para mim. Como é que essas duas naturezas, que é onisciente e ao mesmo tempo limitado em conhecimento, que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo limitado em poder, que é onisciente, mas ao mesmo tempo é físico e limitado ao espaço físico, só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, mas como Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como relacionar isso, como entender a relação disso na vida de uma pessoa só? Diz que Jesus é uma pessoa complexa para nós, de fato e de verdade. Se Deus já o é, imagine o Filho, que tem unido a ele a perfeita natureza divina e a perfeita natureza humana. Só que a natureza humana é uma criação da divina, ela é limitada. Jesus não transformou a natureza humana em divina. Jesus potencializou a natureza humana, tornando-a perfeita, completa e em total potência de realização, porque ele elevou a maneira gloriosa da natureza, mas não deixou de ser humano. Quando eu falo aqui de homem voar e passar, ele não vai deixar de ser humano, mas é a natureza humana elevada a potencialidades, superando limites que hoje ela não supera. Mas é humano, é limitado, não é Deus. Então, quando eu penso nisso, então qual é uma possibilidade? De Jesus estar se referindo a ele quanto à sua natureza humana. Um homem, ele não sabe. E aí faz muito sentido, porque o que ele quer é provocar a crença em Deus, de que ele fala na condição de Deus encarnado. Porque se você olhar o contexto lá, eles estavam desprezando Jesus e o tratando como um mero homem. E aí o objetivo de Jesus é mostrar que esse é um conhecimento exclusivo de Deus. Se ele o dissesse, ele estava provando que ele é Deus, e de fato é. Mas nessa hora ele diz: eu não vou dizer para vocês, parafraseando, porque esse é um conhecimento de Deus e vocês não crê que eu venho da parte de Deus. E essa informação está vedada para os homens, só pertence ao Senhor, só pertence a Deus. Eu entendo que essa é uma resposta. Tem algumas dificuldades, tem algumas coisas que precisam ser respondidas, porque Cristo escolhe as palavras que escolhe para dizer isso. Mas primeiro eu tenho que fugir da heresia, que é uma tendência. Jesus é limitado como Deus. Jesus não é como o Pai. Daí surgiu heresias ao longo da história da igreja, de que essa é uma das provas de que Jesus não é como Deus. E se ele é Deus, como dizem os testemunhos de Jeová, ele é um Deus inferior, ele é um Deus menor. E a prova é que ele disse que tinha conhecimento que o Pai tem, ele não tinha. E aí isso foi tratado pela igreja, foi concluído pela igreja como uma heresia, porque Jesus não pode ser um Deus inferior, e sendo Deus, ele é da mesma natureza do Pai. Daí o concílio de Nicéia, né, o credo niceno, né, reafirmando que Jesus é Deus, como o Espírito Santo é Deus, da mesma natureza do Pai, do mesmo poder, em glória. Então, como entender essas falas de Cristo? Eu preciso entender que Jesus está na condição de encarnado e no seu estado de humilhação. Então, algumas questões, ele se submete a uma limitação por conta de sua condição humilhada, em que a glória divina deve ser temporariamente ofuscada nele por propósitos revelacionais e redentores. Então eu não posso concluir uma condição de natureza de Cristo baseada nessa fala como ele sendo inferior ou não sendo igual ao Pai, ou não sendo Deus de fato. Se Deus, a Bíblia descreve Deus como onisciente, que tem todo o conhecimento, então ele dizer que tem esse conhecimento que o Pai tem e ele não tem,
tem um sentido aí, um significado que está relacionado à sua condição, seu estado temporário ali, como no estado de humilhação. Certo? Diga, Júnior. Entendeu mais ou menos aí, Gustavo? Não dá para a gente entrar mais em detalhes porque não temos muita informação. Mas, por aí. Além disso, a complexidade da sabedoria divina traduzida para a linguagem humana, ela fica restrita porque a linguagem humana ela já é restrita. Sim, então, a Bíblia tem uma frase que eu gosto bastante, que a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano. Sim, claro. A restrição da linguagem humana. Os teólogos gostam de chamar isso de adaptação de Deus ao homem, ou seja, adequação de Deus ao homem. Que Deus é como se Deus, é como a gente com a criança, né? A criança quer falar com a gente, mas ela está baixa e a gente não está ouvindo. Aí, o que a gente faz? Deus dá uma rebaixada, baixa um pouquinho aí para falar ao homem. Ou seja, a linguagem que Deus usa para comunicar, ela é uma adaptação. Claro que a verdade é a mesma que está na mente de Deus, mas Deus fala com a condição que o homem seja capaz de ouvir e de entender, né? Há uma adequação a essa condição limitada da criatura, mas sem comprometer a perfeição de Deus e da sua palavra, mas numa linguagem que ele possa não só compreender, mas possa manuseá-la, tem a capacidade de manuseá-la, né? Jesus fala um pouco sobre isso quando ele diz assim: se falando de coisas terrestres vocês não compreendem, imagine se eu falasse de tudo que vi no céu. Tem um texto que ele fala sobre isso, né? Imagine se eu desvendasse todos os mistérios do céu para vocês. Se falando as coisas dos homens, ou seja, aquilo que de Deus veio para os homens, vocês não conseguem compreender. Imagine se eu falasse de tudo que conhecimento que eu tenho no céu. Sim, lá no seu coração. Antes de você falar, deixa eu só botar os textos aqui para a gente ficar sem Deus Cristo. Romanos capítulo 9, os irmãos abram, por favor. 14, 19 e 20, Isaías 45, de 9 a 12. Depois Romanos 3, 5, 7 e 8. Sim, Arthur. Até João, quando ele vê as coisas do céu, quando tem Apocalipse, ele vai explicar o que ele viu da forma que ele entendeu. Ele vai traduzir tudo o que ele viu de uma forma que as pessoas consigam entender, da forma que ele consiga processar aquilo. Sim. Aí ele vai falar sobre a besta, ele vai explicar da forma que ele consegue, porque são coisas extraordinárias, coisas que você não vê todo dia. Exato. Aí Apocalipse é mais complicado, né? Porque Apocalipse é a parte fantástica das Escrituras, né? A parte mais fantástica das Escrituras. É Deus usando a linguagem mais complexa da comunicação humana, que é a simbologia através do mundo de fantasias, né? Isso é o mais complicado, porque entender os símbolos que eles representam não é simples, não é uma coisa simples. Então, até a visão de João, para ele poder descrever o que é que ele está vendo ali, claro que ele está pelo poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está comunicando na linguagem humana, né? Então, até isso aí tem uma certa complexidade, né? Imagine. Então, João descreve lá dragão. Dragão não existe, né? Dragão não existe, né? Então, veja que é uma linguagem fantástica, uma linguagem de fantasia, né? Um dragão correndo atrás de uma mulher grávida, olha que imagem, né? Querendo pegar o menino, querendo comer o menino e tal. Aí um bicho que os dispensacionistas acham que vai ser verdade, né? Que um bicho que tem... Agora aí é terrível mesmo, tem cara de homem, cabelo de mulher, me ajude lá. É uma mistura de homem, mulher, bicho, tem pata de bicho, tem corpo de não sei o que mais lá. Eu sei que o bicho é feio, viu? Me lembra aquele filme, na minha época tinha um filme da Medusa, né? Tinha Medusa também é uma fantasia, né? É mitológico, né? Da mitologia grega. Mas eu acho que o de Apocalipse é mais terrível ainda do que a Medusa, muito mais, que a Medusa é um bocado de cabeça de mulher, coisa. Mas o de Apocalipse é uma mistura de homem com bicho,
com um bocado de coisa, sai fogo, não sei por os cantos, ele tem poder terrível. É um mundo fantástico. A visão do Daniel. Você sabe escrever, saber, fica. Você sabe o que é que isso significa mesmo? Então, até a descrição é difícil, né? Porque é uma coisa fora do normal, comum, é fantástica. É um mundo de imaginação. Tá? Então, por isso que o Apocalipse é complexo. Porque quase toda a sua linguagem é fantástica, certo? Só que é muito interessante que boa parte de sua fantasia ela vem do Antigo Testamento. Então aí você já tem um ponto de contato muito, muito importante, né? E a tônica toda é regida pela revelação de Cristo. Então aí você precisa entender que Cristo está dando aquela visão e o objetivo é mostrar que aquilo está relacionado com a igreja. Então aí você já tem alguns caminhos aí para entender que essa fantasia usada, ela tem um pano de fundo que é Cristo se revelando na igreja, por meio da igreja, exercendo a sua vitória sobre os seus inimigos por meio da igreja. Tá? Daí fala da luta da igreja e de Cristo lutando por meio dela, nela e por meio dela. Então vamos lá. Romanos capítulo 9, versículos 14, 19 e 20. Quem achou ler? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aí pula pro 19 e 20. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Então veja, isso é muito interessante, que Paulo está falando da murmuração, do questionamento, baseado no decreto da salvação, no plano da salvação sendo revelado por meio de Cristo. Capítulo 9 está falando sobre isso, tendo Israel como pano de fundo. Deus escolheu alguns israelitas para salvação e outros para condenação. Paulo está falando sobre isso. No próprio exemplo de Jacó e Esaú, ele vai citar. Aí ele vai entrar nos gentios, dizendo também que finalmente a misericórdia de Deus chega para quem ele escolheu revelar a sua misericórdia, como falou por meio de Moisés a Faraó. Ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, ter compaixão de quem eu quiser ter. Então ele está ali defendendo a soberania de Deus na salvação dos homens. Mesmo dentre a nação eleita de Israel, os escolhidos para a salvação e os preteridos. E aí Paulo vai romper, vai concluir assim. Então isso demonstra alguma injustiça da parte de Deus. Ele já antecipa um certo questionamento. Então isso indica que Deus é injusto? Por ele não salvar todos, escolher alguns para salvar e outros não? Esse é o argumento de Paulo, capítulo 9 de Romanos é isso. Aí Paulo vai dizer assim: não, porque salvação não é uma questão de justiça, é graça, é presente, ele dá para quem ele quer, teria misericórdia de quem ele quiser, dá aos homens. Se ele der aos homens o que eles merecem, eles são condenados, então a condenação é justa. A salvação não é uma questão de justiça sendo dada aos homens, mas de justiça sendo feita por Deus por meio de um sistema de substituição, em que Jesus se torna o justo, recebendo a punição, e os homens se tornam alvos da graça de Deus, recebendo a salvação como um prêmio, como um presente, como uma dádiva. Então ele está comentando. Então, nesse aspecto, a justiça de Deus é comprometida. Podemos questionar que Deus é justo, como alguns vão dizer assim: essa doutrina de predestinação é injusta, porque Deus deveria dar, igual pensa o socialismo e o comunismo, dar oportunidade para todo mundo, para ser todo mundo igual. Não, Deus não dá oportunidade para todo mundo se salvar, não. Deus anuncia o evangelho e chama todos a salvação, mas a salvação é para quem ele quer dar, é presente. Você dá presente para quem você quer dar. Tem um bocado de gente precisando e necessitando. Você sai pegando seu dinheiro e dando presente para todo mundo? Faz isso. Então você é injusto, porque não pega o seu dinheiro e acaba com a pobreza de todo mundo, dando presente para todo mundo. Não acaba com a necessidade de todo mundo, dando para todo mundo o que elas precisam. Não, mas você não é a sua obrigação, não é seu dever e você não tem recurso para isso. Mas Deus pode salvar todo mundo. Sim, mas ele não quer.
Porque a salvação é um presente. E ele dá para quem ele quer. Ele não quis dar presente para todo mundo. E por que Deus faz isso? Porque o dinheiro é dele, o presente é dele, ele dá para quem ele quer. Para vocês verem como é fantástico, Jesus contou uma parábola para explicar isso. Jesus contou uma parábola para explicar isso. Vocês sabem qual é a parábola? Essa daí. É a doutrina da justificação pela fé. Os trabalhadores. O dono da vinha saiu, que era a época de colheita da uva. Aí ele saiu, como acontecia na nossa região aqui há uns tempos atrás, né? Ficavam uns homens na esquina esperando alguém passar. Precisa trabalho, precisa trabalhador, tocar pasto, fazer alguma coisa. Não acontecia isso? Ficava esperando alguém passar para chamar para trabalhar. Aí disse que um grupo de trabalhadores, 6 horas da manhã, lá reunido, saiu o Senhor e disse: hoje é dia de colheita. Então vou contratar uns trabalhadores. Saiu. Às primeiras horas do dia, 6 horas da manhã, ele saiu e encontrou um grupo. Aí ele disse: é o seguinte, o valor pago por um dia de trabalho era 1 denário. 1 denário. Valor justo por um dia de trabalho, uma jornada de trabalho, uma diária. Eu tenho uma colheita para vocês fazerem. Hoje, o dia. Vou pagar 1 denário para vocês todos. Opa, beleza. Vamos sim. Aí disse que o grupo era pequeno, então ele saiu 9 horas para procurar um outro grupo. E achou e disse: vamos trabalhar comigo. Agora veja, o segundo grupo ele já não diz o valor. Ele diz assim: venham e eu lhes pagarei o que é justo. Olha, isso é interessante. Eu lhes pagarei o que é justo. Bom, vai. Aí, meio-dia, o grupo era pequeno, encontrou outro grupo. E aí foi. Chamou o grupo e disse: venham trabalhar, vou pagar o que é justo. 3 horas da tarde, não sei se foi 3, agora vocês me ajudem, não sei se foi 3 ou foi 5 horas. É porque tá para terminar o dia de jornada, acho que só falta 1 hora. Às 5 horas, ele sai para buscar mais um grupo. Só falta 1 hora para terminar a jornada de trabalho. Aí os cabas dizem: venham trabalhar que eu vou pagar o que é justo para vocês. Pum, beleza. Terminou 6 horas, aí o administrador chama para pagar. Ou seja, aí é que a história começa a ficar dramática e a moral começa a aparecer. Aí Jesus disse: e começando pelos últimos, sabe por que ele contou essa parábola? Para explicar o que significava: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não é de fila não, para comer, faz isso na fila, né? Os últimos serão os primeiros, os últimos serão os primeiros a descobrir que a comida acabou. Na fila de comida, vai. Os últimos serão os primeiros é para explicar que aqueles que pensam ser dignos de aceitação e de coroação por mérito, vai ficar para trás. Está falando exatamente disso. Ser primeiro é ser louvado e honrado e aplaudido por mérito. Os últimos é quem se acham indignos, não merecem estar na posição de destaque. Aí, vamos chegar lá. Aí Jesus disse, começando pelos últimos, chamou e disse: deu 1 denário para os que trabalharam 1 hora. Os que trabalhavam, os que chegaram meio-dia, metade do dia, 1 denário. Os que trabalhavam, chegaram 9 horas, 1 denário. E diz o texto: e vendo os primeiros, veja que o objetivo é explicar primeiros e últimos. E vendo os primeiros que os últimos tinham recebido 1 denário, pensaram com eles: eita, que aqui a gente lava a égua, aqui esse homem é bom demais. Se ele deu 1 denário para o cara que trabalhou 1 hora, ele trabalhou o dia todo. E aí quando chegou os primeiros, ele deu 1 denário. E os homens disseram: que injustiça! Como pode pagar a nós o mesmo que trabalhamos o dia todo, desses que trabalhavam apenas 1 hora?
E o que o senhor da vinha respondeu? O que tens tu de reclamar sobre o que eu faço com o meu dinheiro? O dinheiro é meu, eu faço o que quiser. Eu te paguei o que é justo. O que é que a gente combinou? 1 denário. O que é justo pagar um trabalhador por um dia de trabalho? 1 denário. Onde está a injustiça? Eu dei o que vocês merecem. Agora, para estes, eu quis demonstrar compaixão, amor. Eu faço com o meu dinheiro o que quiser, só que eu dou presente para quem eu quiser. Se vocês querem justiça, eu dou justiça. Eu dou o que vocês merecem, fizeram por merecer. Está aí. Só que o dinheiro é meu. Eu quero dar o mesmo valor de um salário de um trabalhador para esses aqui. Bondade. Então ele está mostrando que a condenação dos homens é exatamente a reivindicação da parte de Deus de que eles devem receber o que merecem. Então eles serão condenados, é justo. Mas os que se humilham, daí ser o último é aqueles que dizem: Senhor, eu não tenho nada nas mãos. Por isso que Jesus começa o sermão do monte dizendo: bem-aventurados são os pobres, são os miseráveis de espírito, aqueles que chegam com as mãos bendicantes, dizendo: Senhor, eu não tenho nada, não tenho obra para te oferecer, eu não tenho nenhuma reivindicação a fazer, porque eu não tenho nenhum crédito. Tem compaixão, tem misericórdia. Então Jesus disse: estes receberão o reino, como presente, como dádiva. Então Deus, aí Jesus, por que vocês então reclamam? Não há injustiça. Quando Deus salva um e não salva outros, Ele está escolhendo estes para serem alvo de misericórdia, graça, compaixão, presente. Ele dá a quem Ele quer. Então a condenação dos homens não é injustiça da parte de Deus, salvaram uns e outros não. Então por isso que Paulo está dizendo: quem é este que questiona com Deus? Aí no versículo 19 e 20 ele diz o quê? Quem és tu, ó homem, para questionares com teu Deus, que faz do barro vaso para a honra e para a desonra? Ele está dizendo que estes destinados a receber a justa punição foi criado por Deus para receber justiça, para receber a justa paga. Então os homens irão finalmente para o inferno, porque o merecem como resultado de suas ações, de sua vida, do que eles do que eles são, do que eles fizeram. Então serão justamente punidos por Deus. E os crentes receberão a justiça que pertence ao seu substituto, Jesus, que pagou a dívida e ainda lhe deu um presente, a vida eterna, o direito de entrar no reino. Então Paulo está dizendo: então, quem é o homem para questionar, para murmurar, para questionar os decretos, a escolha soberana de Deus, pois elas nunca comprometem sua justiça, sua retidão, sua santidade. Então ele está falando de coisas aí, de decretos baseados na revelação da palavra, do dia a dia, dos que são salvos, dos que são convertidos. Aí ele usa um exemplo da vida cotidiana e diz assim: quem pode o braço dizer: eu não aceito ser braço, eu queria ser perna? E pega o exemplo da criação do corpo e diz assim: nós somos como criaturas diante de Deus que não temos poder para questionar. Então ele diz: esse tipo de murmuração é pecaminosa, quando nós questionamos a escolha soberana do nosso Criador, determinando os nossos destinos, baseado em sua vontade e revelado em sua providência. A Isaías, para a gente finalizar mesmo, hoje a gente vai ficar por aí, Isaías 45, que a temática é a mesma, Isaías 45, de 9 a 12, porque esse texto de Paulo, ele é tomado de Isaías, e lá em Isaías, qual é o contexto? Isaías está profetizando o plano de Deus, de como ele vai punir o seu povo, disciplinar o seu povo e providenciar a salvação. Ele vai levantar um povo para destruir, e diz: vocês têm que se submeter a estes que eu levantei para discipliná-los, mas eu vou levantar Ciro para salvá-los, para restaurá-los. Então aceite a maneira como eu planejei levantar ímpios para puni-los, e providenciei levantar ímpios para ajudá-los a voltar para a terra prometida. Cabe a vocês se submeter ao meu plano. Por que vocês estão questionando?
Como é que Deus vai usar ímpios para disciplinar seu povo santo? Eles estão questionando, ele disse. Vocês são como um pedaço de barro, caco de vidro, caco de barro, conversando com o outro. Olha o que ele diz a Isaías 45, 9 a 12. Quem achou ler? E ele vai continuar dizendo assim: eu vou levantar Ciro, eu vou usar o instrumento que eu quiser. Quem são vocês para dizer como eu devo fazer? E aí ele está dizendo assim, ele usa uma analogia muito linda, ele diz assim: pode o filho dizer para o pai, por que me trouxe ao mundo? Por que me trouxe nesse mundo para sofrer, para passar dificuldade? Não seria uma rebeldia do filho questionar o pai porque ele trouxe ao mundo? Eu gerei vocês são como os meus filhos. Mas eu não sou como um mero pai que gera e não tem poder sobre o que gerou. Eu sou Deus, aí ele vai dizer quem é. Eu sou o criador dos céus e da terra. Eu sou aquele que sustenta, criou o universo. Olha o tamanho da minha obra, a grandiosidade da minha obra. Eu criei vocês, eu gerei vocês como meu povo. Eu faço o que quiser, eu comando a vida de vocês como eu quiser, eu conduzo vocês como eu quiser. Coisa extraordinária, né? Quem são vocês para me questionar? E quando fazem isso, são como um pedaço de caco falando para o outro, questionando o seu Criador. Veja o que Deus pensa sobre a murmuração aos seus decretos e a sua providência. Semana que vem a gente continua, tem mais texto para nós vermos como podemos quebrar o terceiro mandamento com as nossas murmurações, questionando o decreto e a providência de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.